Era uma manhã ensolarada em Paris, e as ruas estavam repletas de vida. O sol brilhava radiante, refletindo-se nas janelas dos edifícios, e uma brisa suave trazia consigo o aroma do pão fresco das boulangeries. Eu caminhava apressado, imerso em uma pilha de pensamentos que giravam em torno de minha agenda repleta de compromissos médicos. Como um renomado cirurgião, minha rotina estava sempre abarrotada, e cada minuto do meu dia era programado com precisão. O que mais me preocupava, porém, não era apenas o tempo, mas a imagem que eu havia construído ao longo dos anos. A de um homem bem-sucedido, imune aos problemas do mundo. Lucas, você precisa ser mais rápido. O próximo paciente já está na sala. A voz do meu assistente ecoou em minha mente, enquanto eu passava pela rua de Rivoli. Ignorei a chamada interna, mantendo meu olhar fixo nas calçadas e nos rostos apressados ao meu redor. Ouvi as conversas, risos, e o tilintar de xícaras de café. Mas nada disso me tocava. Eu era um médico, um homem de ciência, e a fragilidade da vida dos outros não era meu problema. Foi então que passei por uma pequena praça, onde o movimento era um pouco mais calmo. De repente, algo me chamou a atenção. Uma mulher estava sentada no chão, encostada a uma árvore, com uma expressão de dor e desespero. Seu rosto estava pálido, e seus olhos, uma combinação de tristeza e cansaço, pareciam implorar por ajuda. Eu hesitei por um momento, mas logo voltei a me concentrar em minha realidade. Desculpe, não posso ajudar, murmurei para mim mesmo, aumentando o ritmo dos meus passos. As pessoas precisam aprender a cuidar de si mesmas. Na verdade, estava acostumado a pensar que a vida era uma questão de escolhas. Aquela mulher, com certeza, havia tomado decisões que a levaram àquela situação. A pobreza e a doença eram, para mim, reflexos de falhas pessoais. Eu não tinha tempo para me envolver com o sofrimento alheio. Meu mundo era repleto de desafios médicos complexos, e eu tinha a obrigação de focar no que realmente importava: salvar vidas. Enquanto me afastava, escutei uma voz fraca, quase inaudível. Por favor, me ajude. Era a mulher. Eu não me virei. Continuei a andar, sentindo um peso crescente em meu peito, mas me convencendo de que eu não era responsável por ela. Se eu parar, não vou conseguir seguir adiante, pensei, apertando o passo e desviando o olhar. Mas, ao mesmo tempo, não pude evitar que a imagem dela permanecesse na minha mente. Um instante de compaixão me atravessou, mas logo o afastei. Não era meu papel salvar todos os que encontrava. O sol brilhava intensamente, e eu tinha muito que fazer. A cada passo que dava, mais distante ficava daquela cena, mas sabia que a lembrança da mulher continuaria a me assombrar. Ela era apenas mais uma entre milhares que viviam à margem da sociedade, e, como sempre, eu preferia ignorar essa realidade. Afinal, a vida tinha me ensinado a ser prático, a não me deixar envolver pelos problemas dos outros. Quando finalmente cheguei ao meu consultório, a rotina me engoliu. A sala de espera estava cheia de pacientes ansiosos, e rapidamente me vi mergulhado em diagnósticos e tratamentos. Mas, em algum lugar no fundo da minha mente, a imagem daquela mulher persistia. Eu não a conhecia, mas sua expressão de desespero não saía de minha cabeça. Ao longo do dia, as horas passaram voando, e, quando olhei para o relógio, percebi que já era noite. Sentei-me em minha mesa, exausto, mas com a sensação de que algo estava faltando. Eu havia ajudado tantas pessoas, realizado operações que mudaram vidas, mas aquela mulher havia me feito questionar. Lucas, você está bem? Perguntou Ana, minha assistente, interrompendo meus pensamentos. Ela sempre esteve ao meu lado, e conhecia bem os altos e baixos do meu humor. Você está tão pensativo hoje. Estou apenas cansado, respondi rapidamente, tentando afastar a conversa. Vamos continuar com os relatórios. Ana não se deixou abalar pela minha evasão. Você sabe que pode falar sobre qualquer coisa, né? Às vezes, é bom desabafar. Não preciso de desabafos, Ana. Tenho um trabalho a fazer, afirmei, com um tom que não deixava espaço para discussão. Na verdade, o que eu realmente precisava era de um momento de reflexão, mas o orgulho me impedia de admitir. Naquela noite, ao voltar para casa, não consegui me livrar da sensação de que algo havia mudado dentro de mim. A imagem da mulher doente ainda dançava em minha mente,
como se estivesse constantemente me lembrando de que a indiferença poderia ter um custo. Mas eu não queria pensar assim. Eu era um médico, um homem de sucesso, e não tinha espaço para fraquezas. Assim que cheguei ao meu apartamento, deixei a porta se fechar atrás de mim e me joguei no sofá. A cidade de Paris estava linda do meu ponto de vista privilegiado, mas, em meio a tanta beleza, a solidão era palpável. O brilho das luzes não conseguia iluminar o vazio que se instalara em meu coração. Eu havia construído uma vida em torno de conquistas e reconhecimento, mas, em algum lugar, havia perdido a conexão com a humanidade. No silêncio do meu lar, percebi que a mulher na praça não era apenas mais uma desconhecida. Ela era um lembrete de que, por trás de cada rosto, há uma história, uma luta. E, mesmo que eu tentasse ignorar isso, a vida tinha um jeito de me confrontar. O que eu poderia ter feito por ela? O que eu ainda poderia fazer por todos aqueles que, como ela, estavam perdidos em um mundo que parecia tão indiferente? Respirei fundo, tentando afastar a angústia que crescia dentro de mim. Uma voz sussurrava que eu precisava mudar, que não poderia continuar vivendo apenas para mim. Mas, como um homem acostumado ao controle, a ideia de abrir mão de minha indiferença me aterrorizava. O que aconteceria se eu me permitisse ser vulnerável? Se eu olhasse para o sofrimento dos outros e decidisse agir? Mas, por enquanto, tudo que eu podia fazer era fechar os olhos e tentar esquecer. Amanhã seria um novo dia, e eu teria mais pacientes para atender, mais vidas para salvar. A mulher na praça se tornaria mais uma memória distante, um eco de um momento que não deveria ter me afetado. Afinal, eu era Lucas, o médico, e a dor dos outros não era minha responsabilidade. A manhã da conferência chegou, e eu estava em frente ao espelho do meu quarto de hotel, ajustando a gravata e me preparando para mais um dia em que as pessoas iriam me adular por tudo o que eu havia conquistado. O reflexo que via não me impressionava. A imagem de um homem bem-sucedido, mas solitário, me encarava. A vida que eu construí em torno da medicina e do prestígio me parecia vazia. Mesmo cercado por colegas e admiradores, havia um buraco em mim que eu não conseguia preencher. Saí do quarto e desci em direção ao salão do hotel, onde a conferência aconteceria. A sala estava repleta de pessoas, todas animadas e ansiosas para ouvir as palestras. Senti o cheiro de café fresco misturado ao perfume de pessoas bem vestidas. Ao entrar, fui recebido por aplausos. Um sorriso forçado surgiu em meu rosto, mas, no fundo, eu só queria que aquele momento passasse. O que eu realmente desejava era um propósito mais profundo, algo que me conectasse verdadeiramente com as pessoas. Durante a conferência, as palestras foram excelentes. Os especialistas discutiram avanços médicos e novas pesquisas, mas eu não conseguia me concentrar. Minha mente vagava, lembrando da mulher que eu havia ignorado um ano atrás. O que teria acontecido com ela? Eu não me preocupava com as consequências de minha indiferença, mas, paradoxalmente, a lembrança dela parecia assombrar meus pensamentos. Terminada a conferência, decidi voltar para o hotel. O sol já estava se pondo e as luzes da cidade começaram a acender, criando um espetáculo de cores. Eu estava ansioso para voltar ao meu apartamento e mergulhar em meu trabalho, como se isso pudesse preencher o vazio que sentia. No entanto, antes que eu pudesse chegar ao meu destino, um evento inesperado mudaria tudo. Enquanto dirigia, um carro surgiu repentinamente na minha frente. O impacto foi devastador. Lembro-me de um som ensurdecedor e, em um instante, tudo se transformou em escuridão. A dor tomou conta do meu corpo, mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, fui envolvido por uma sensação de leveza. Acordei em uma cama de hospital, cercado por luzes frias e monitores que apitavam incessantemente. Confusão e dor eram as únicas coisas que eu conseguia sentir. Minha cabeça estava pesada, e a visão embaçada não me permitia entender onde estava. Aos poucos, a realidade começou a se revelar. Eu estava em um hospital, mas não fazia ideia de como cheguei ali. Ele está acordando. Ouvi uma voz feminina dizer. Era suave, mas firme. Senti uma mão fria em meu braço, e a voz continuou. Calma, você está seguro. O acidente foi grave, mas você está em boas mãos. Tentei me mover, mas a dor irradiou por todo o meu corpo. O que aconteceu? Perguntei, minha voz soando fraca e rouca. Você sofreu um acidente de carro. Estamos cuidando de você.
O importante é que você está vivo, ela respondeu, olhando nos meus olhos com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quem é você? Perguntei, tentando focar em seu rosto. O que eu vi me deixou perplexo. Era ela. A mulher que eu havia ignorado, Claire. A mesma mulher que eu não quis ajudar. O reconhecimento me atingiu como um soco no estômago. Claire me olhou, e por um instante, o tempo parecia parar. O silêncio entre nós era pesado, repleto de significados não ditos. Como ela estava ali, agora, cuidando de mim. O que o destino tinha de tão cruel para nos reunir novamente desse jeito? Você não precisa saber quem eu sou agora. O importante é que você se recupere, ela disse, mas havia uma tensão em sua voz que me intrigou. Claire, perguntei, hesitante. Ela permaneceu em silêncio, mas a expressão em seu rosto dizia que eu estava certo. É melhor você descansar agora. O médico responsável irá te examinar em breve. Eu ficarei aqui se precisar de algo, ela respondeu, evitando olhar diretamente nos meus olhos. A sensação de impotência me invadiu. Eu estava à mercê daquela mulher que eu havia desprezado. O que eu poderia fazer? Como eu poderia me desculpar? Não havia palavras que pudessem consertar o que eu havia feito. No entanto, a ideia de que ela era responsável pelo meu cuidado me trouxe uma estranha mistura de alívio e ansiedade. Nos dias seguintes, enquanto permanecia sob os cuidados dela, tentei entender como nossas vidas haviam se entrelaçado novamente. Claire se mostrava profissional e dedicada, mas havia algo em seu olhar que me deixava inquieto. Ela parecia estar dividida entre o papel de médica e o passado que nos conectava. Você está se recuperando bem, Lucas. A equipe está feliz com sua evolução, Claire comentou em uma de nossas conversas enquanto ajustava as medições do monitor. Eu não sei como te agradecer, Claire. Você está salvando minha vida. E eu não fui a pessoa que deveria ter sido no passado. Eu disse, a sinceridade em minha voz ecoando nas paredes do quarto. Ela hesitou antes de responder. Lucas, o passado não pode ser mudado. O que importa é o presente. Você precisa focar na sua recuperação. Mas você não entende. Eu te ignorei. Eu não te ajudei quando você mais precisava. E agora estou aqui, dependendo de você. O que você sente sobre isso? Perguntei, minha voz embargada. Ela respirou fundo, e por um momento, parecia que uma tempestade de emoções estava prestes a explodir. Eu não estou aqui para julgar, Lucas. Eu sou apenas uma médica fazendo seu trabalho. O que aconteceu no passado não deve interferir no que temos agora. Vamos nos concentrar na sua saúde. Eu a observava, desejando que ela pudesse abrir seu coração e me contar o que realmente sentia. Mas, ao mesmo tempo, sentia que a dor que eu havia causado ainda a assombrava. O silêncio entre nós se tornou um campo de batalha, onde cada um lutava com suas próprias lembranças. Nos dias seguintes, Claire continuou a cuidar de mim, mas a conexão que começava a se formar era complexa. Eu queria entender mais sobre ela, sobre sua vida, sobre como ela havia chegado até ali. Mas, ao mesmo tempo, havia um respeito por sua privacidade. Claire, você já pensou em voltar a trabalhar em algo que realmente ama? Perguntei em um momento de vulnerabilidade. Eu amo o que faço. A medicina me permite ajudar as pessoas de uma forma que eu nunca imaginei ser possível. Ela respondeu, um brilho intenso nos olhos. Mas também é difícil. Há dias em que eu me pergunto se estou fazendo a diferença. Você está fazendo uma diferença enorme na minha vida, eu disse, e pude ver uma leve coloração em suas bochechas. O tempo passando ali no hospital se tornava um paradoxo. Por um lado, eu ansiava por sair dali e voltar à minha vida. Mas, por outro lado, a presença de Claire me fazia querer ficar. A conexão entre nós começava a se transformar. E eu sabia que ela era a chave para algo mais profundo. Mas o que eu faria quando saísse? Como poderia enfrentar o mundo sabendo que ela era parte da minha história de redenção? O destino parecia ter um senso de humor cruel, e eu estava prestes a descobrir o que isso significava para nós dois. A luz branca e fria do hospital iluminava o quarto onde eu estava. As paredes eram um tom neutro, quase sem vida, mas o cheiro de antisséptico e a presença constante de máquinas me lembravam que eu estava em um lugar de cura, um refúgio para aqueles que precisavam de ajuda. Enquanto eu tentava me adaptar à nova realidade, uma figura familiar entrou no quarto. Era Claire.
a médica que estava encarregada do meu tratamento. 1 ano se passou desde a última vez que a vi, e embora meu estado de saúde fosse crítico, uma estranha sensação de alívio me invadiu ao vê-la. Claire se aproximou com um olhar profissional, mas havia algo em sua expressão que me intrigava. Era como se ela estivesse lutando contra uma tempestade interna. Bom dia, Lucas. Como você está se sentindo? Perguntou, com a voz calma e controlada. Estou bem, considerando as circunstâncias, respondi, tentando disfarçar a dor que ainda pulsava em meu corpo. A verdade era que eu me sentia vulnerável, exposto a um mundo que sempre considerei desprezível. O que me surpreendeu era a forma como Claire me olhava. Havia um brilho em seus olhos que não conseguia identificar. Seria compaixão? Ou algo mais profundo? Você vai precisar de repouso e de seguir todas as orientações médicas, disse ela, enquanto olhava para o monitor que acompanhava minha frequência cardíaca. Os próximos dias serão cruciais para sua recuperação. Eu confio em você, Claire. Minha voz saiu mais suave do que pretendia. O que estava acontecendo comigo? Eu nunca havia me deixado levar por ninguém antes. O que me ligava a ela? Apenas um instante de fragilidade em um momento de crise, ou havia algo mais? Conforme os dias se arrastavam, a presença de Claire se tornou um alicerce em meio ao caos que se formava na minha vida. Ela estava sempre lá, cuidando de mim, mas havia uma distância invisível entre nós. Eu queria saber mais sobre ela, sua vida, suas lutas, mas algo me impedia de perguntar. O passado pesava sobre nós como uma sombra, e a ideia de confrontá-la sobre aquele dia fatídico me deixava inquieto. Certa manhã, enquanto Claire trocava o meu curativo, decidi quebrar o silêncio. Claire, você se lembrou de mim desde a última vez que nos encontramos? Perguntei, a insegurança escorrendo pela minha voz. Ela hesitou por um momento, o olhar fixo na bandagem. É difícil esquecer alguém que estava em uma situação tão crítica, respondeu, sem olhar diretamente para mim. Mas não é o que importa agora. O foco deve ser sua recuperação. Claro, mas ainda assim, eu me pergunto, como você conseguiu superar tudo aquilo? Insisti. Você parecia tão determinada. Todos nós temos nossas batalhas, Lucas. Apenas porque você não vê não significa que elas não existam, ela disse, finalmente levantando o olhar. Havia uma intensidade em seus olhos que quase me fez recuar. O que importa é como lidamos com elas. As palavras dela ecoaram em minha mente. Eu sempre acreditara que as dificuldades eram fraquezas, sinais de que alguém havia falhado. Mas Claire parecia ter encontrado força na dor. E isso me intrigava. A conversa se desfez em um silêncio carregado, como se ambos estivéssemos pesando as palavras que não dizíamos. Naquela noite, enquanto a dor me mantinha acordado, me peguei pensando em Claire. O que ela havia passado? Como ela se tornará a médica respeitada que era? Eu queria perguntar, mas a ideia de abrir velhas feridas me deixava apreensivo. Eu não sabia se estava pronto para ouvir a verdade. No entanto, essa curiosidade se tornou um dilema emocional para Claire também. A cada dia que passava, eu sentia que ela lutava contra a vontade de me confrontar sobre o passado. Às vezes, eu a via hesitar, a expressão em seu rosto mudava, como se estivesse se perguntando se deveria me contar sobre suas experiências. Mas, em vez disso, ela se mantinha firme e profissional, como se sua ética médica fosse uma barreira intransponível. Certa manhã, não consegui mais aguentar. Claire, você pode ser honesta comigo. Eu sei que você deve ter sentimentos sobre o que aconteceu entre nós, e eu gostaria de entender. Ela olhou para mim, os olhos cheios de emoção, mas sua voz permaneceu calma. Lucas, o que aconteceu no passado não deve interferir no presente. Estou aqui para cuidar de você. E isso é tudo que importa agora. Mas não é só isso. Não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu. Eu não sou a mesma pessoa que era antes daquele dia, disse, minha frustração crescendo. E você? Você também não é? Claire suspirou, sua expressão se suavizando. Eu entendo sua necessidade de entender, mas não estou pronta para discutir isso. Meus sentimentos são complicados, e não quero que isso interfira no seu tratamento. O foco deve ser a sua recuperação. Eu a observei sair do quarto, sentindo uma mistura de dor e confusão. Ela tinha razão em muitos aspectos,
Mas havia uma parte de mim que desejava desesperadamente entender a conexão que se formava entre nós. A fragilidade da vida me fazia questionar se havia espaço para arrependimento e redenção. Os dias passaram, e cada conversa se tornava uma dança delicada entre o passado e o presente. Eu me abria para ela sobre meus medos, inseguranças e a pressão que sentia em minha carreira. Claire ouvia atentamente, seu olhar fixo em mim, como se estivesse pesando cada palavra. Em troca, ela me oferecia pequenos fragmentos de sua vida, mas nunca o suficiente para que eu pudesse entender completamente sua história. Você tem medo de falhar? Perguntei um dia, enquanto olhávamos pela janela do quarto, onde o sol começava a se pôr em um céu avermelhado. Todos temos medo de falhar. O importante é como lidamos com esse medo. Ela respondeu, sua voz suave, mas firme. Eu aprendi que a falha não define quem somos, mas sim a forma como nos levantamos depois dela. Isso é fácil de dizer quando você já passou por isso, repliquei, a frustração crescendo novamente. Mas e se você nunca se levantar? Claire me olhou com uma expressão de compreensão. Então você continua tentando, Lucas. A vida é cheia de altos e baixos. O que importa é que você não desista de si mesmo. Suas palavras ressoavam em mim, e eu percebi que, de alguma forma, Claire estava se tornando mais do que apenas minha médica. Ela era uma ponte para um mundo que eu havia ignorado por tanto tempo. Uma conexão que me desafiava a olhar para dentro e confrontar os meus próprios demônios. No entanto, havia uma barreira invisível entre nós. A dor e a rejeição do passado ainda pairavam no ar, e a ideia de confrontá-las me deixava inquieto. Como poderia eu, um homem que sempre se considerou superior, buscar compreensão em alguém que eu havia desprezado? E assim, enquanto me recuperava física e emocionalmente, eu sabia que o verdadeiro desafio estava apenas começando. O caminho à frente seria repleto de escolhas difíceis. Mas, ao olhar para Claire, percebi que talvez, apenas talvez, houvesse espaço para a empatia e a compaixão em minha vida. A recuperação estava sendo um processo revelador. À medida que os dias passavam, eu me encontrava em um estado de vulnerabilidade que nunca havia experimentado antes. Quando Claire entrou no meu quarto, com seu olhar determinado e suas mãos firmes, eu sabia que estava nas melhores mãos possíveis. Ela era médica, a profissional, mas também a mulher que, em um passado não tão distante, eu havia ignorado. O peso dessa revelação pairava sobre nós, mas a conexão que começava a se formar entre nós era inegável. Lucas, como você está se sentindo hoje? Ela perguntou, enquanto ajustava as máquinas ao meu redor. Melhor. Mas isso não é suficiente. Eu ainda me sinto perdido, respondi, olhando para o teto, tentando organizar meus pensamentos. O que eu realmente faço aqui? O que significa ser um médico se não consigo ajudar as pessoas da maneira que realmente importa? Claire parou um momento, analisando minhas palavras. Eu podia ver que ela estava pensando, sua expressão mudando de profissional para algo mais pessoal. Era como se ela estivesse decidindo se falaria ou não. Às vezes, a medicina não é apenas sobre curar corpos, mas também sobre entender as almas. Ela disse, sua voz suave, mas firme. Você tem que encontrar um propósito em tudo isso, Lucas. O que te motiva? Eu hesitei. Nunca havia me permitido pensar nisso antes. Meu trabalho sempre foi uma extensão de quem eu era, mas agora, com toda a dor e a fragilidade que havia enfrentado, eu começava a questionar tudo. Eu sempre pensei que o sucesso e o reconhecimento fossem o que realmente importavam. Mas agora, eu não sei. Fiz uma pausa, sentindo uma onda de emoções. Sinto que falhei em ver as pessoas ao meu redor, como você, por exemplo. Eu era cínico, indiferente. Claire cruzou os braços e se aproximou um pouco mais, como se estivesse me convidando a me abrir ainda mais. A proximidade dela me deixava nervoso, mas ao mesmo tempo, havia uma sensação de conforto. Você não precisa carregar esse peso sozinho, Lucas. Todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles e buscar a mudança. Ela disse, e eu acreditei em cada palavra. Havia uma sinceridade genuína em sua voz que me tocou profundamente. Você fala como se soubesse do que estou passando. Como se já tivesse enfrentado suas próprias batalhas. Eu a encarei, tentando decifrar as emoções que dançavam em seus olhos. Ela desviou o olhar por um momento,
perdida em seus próprios pensamentos. O silêncio entre nós se tornou denso, e eu sabia que havia uma história ali, uma história que ela ainda não estava pronta para compartilhar. Todos nós temos cicatrizes, Lucas. Algumas são visíveis, outras não. O importante é o que fazemos com elas. Você está aqui, e isso já é um passo, ela disse, voltando sua atenção a mim. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim. Eu estava ali, deitado em uma cama de hospital, mas estava vivo. E talvez, apenas talvez, isso significasse que eu ainda tinha chance de mudar. Nos dias seguintes, comecei a me abrir mais para Claire. Conversávamos sobre tudo e nada. Eu falava sobre minha infância, sobre como sempre desejava agradar meus pais e como isso me levou a uma vida de excessos e superficialidades. Claire ouvia atentamente, seu olhar sempre fixo em mim, como se cada palavra fosse uma peça importante de um quebra-cabeça que ela tentava montar. Você não precisa ter medo de ser vulnerável, Lucas. Às vezes, é quando nos tornamos mais vulneráveis que conseguimos ver o mundo com mais clareza. Ela disse uma tarde, enquanto o sol filtrava pela janela, banhando o quarto em uma luz dourada. E se eu falhar de novo? Perguntei, meu coração apertando um pouco. E se eu não for capaz de mudar? A mudança é um processo, não um destino. Você vai errar, vai tropeçar. Mas o importante é seguir em frente, mesmo que seja um passo de cada vez. Claire respondeu, e sua determinação me inspirou. Com o passar dos dias, eu comecei a me sentir mais forte, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A presença de Claire se tornou uma âncora em meio ao caos que antes era minha vida. Eu a observava enquanto trabalhava, seu jeito meticuloso e cuidadoso com os pacientes. Ela realmente se importava. E isso era algo que eu havia perdido de vista. Uma manhã, enquanto conversávamos sobre nossa infância, eu me lembrei de um projeto social que havia sido um grande sucesso em minha cidade natal. Um projeto que ajudava jovens carentes a terem acesso a cuidados médicos e educação. O que me impedia de fazer algo semelhante agora? Claire, você já pensou em como seria bom unir forças? Perguntei, minha empolgação crescendo. E se nós criássemos algo juntos? Um projeto que ajude pessoas como você e eu, que passaram por dificuldades. O olhar dela se iluminou, e eu percebi que havia algo ali, uma conexão que ia além do profissional. Isso seria incrível, Lucas! Exclamou, seus olhos brilhando. Eu sempre quis fazer algo mais significativo, algo que realmente impactasse a vida das pessoas. Eu podia sentir a energia entre nós, uma faísca que começava a se acender. E eu me perguntava se ela também percebia. Então vamos fazer isso. Quando eu me recuperar completamente, podemos começar a planejar, eu disse, já imaginando como seria colocar essa ideia em prática. Com certeza. E prometo que vou te ajudar a encontrar esse propósito, Lucas. Juntos, podemos fazer a diferença, Claire respondeu, e eu vi a determinação em seu olhar. A ideia de um projeto social me deu um novo objetivo. Eu estava ansioso para sair do hospital e começar a trabalhar nisso, mas ao mesmo tempo, havia uma parte de mim que se sentia mal. O quanto eu poderia realmente mudar? A cada nova conversa com Claire, eu sentia que estava me permitindo sonhar novamente, e isso era assustador. Mas, diante da possibilidade de um novo começo, de um novo propósito, eu estava disposto a enfrentar meus medos. E quem sabe, talvez essa jornada também me ajudasse a encontrar o perdão que tanto precisava. Não só por mim, mas por Claire, por tudo o que havia acontecido entre nós. A transformação dentro de mim estava apenas começando, e eu tinha a sensação de que o que quer que o futuro reservasse, eu não estaria mais sozinho. Claire estava ao meu lado, e isso tornava tudo mais possível. Enquanto eu observava Claire, uma onda de vulnerabilidade tomou conta de mim. Estávamos em uma sala de hospital, cercados por equipamentos médicos que apitavam e piscavam, mas, naquele momento, tudo parecia distante. Olhei nos olhos dela, buscando coragem para compartilhar algo que há muito guardava dentro de mim. Claire, comecei, a voz trêmula, eu sempre me cercava de pessoas que me idolatravam, mas nunca tive um amor genuíno. O que eu mais desejava era alguém que realmente se importasse comigo, não por causa do meu status ou da minha profissão, mas por quem eu sou. Claire me fitou, e eu pude notar uma mistura de surpresa e empatia em seu olhar. Lucas, ela respondeu suavemente, você não precisa ser perfeito ou ter tudo para encontrar amor.
Às vezes, o amor verdadeiro vem de onde menos se espera. Suas palavras penetraram em mim como uma luz, aquecendo o espaço gelado da minha alma. E se eu disser que eu quero que você seja essa pessoa para mim? Perguntei, a esperança tomando conta de meu coração. Depois de tudo que passei, você é a única que me fez ver a vida de outra forma, que me fez querer ser melhor. Ela hesitou, e eu percebi que aquelas palavras a atingiram profundamente. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções não ditas. Claire parecia estar lutando com seus próprios sentimentos, e eu me perguntei se ela poderia realmente me ver como alguém digno de amor, depois de tudo que eu havia feito. Lucas, você é um homem maravilhoso, e eu admiro sua transformação, ela disse finalmente. Mas a verdade é que ainda há muito que precisamos resolver entre nós. O passado não pode ser simplesmente apagado. Eu entendo, respondi, a dor da realidade me atingindo. Só espero que possamos encontrar um caminho juntos, mesmo com as cicatrizes que carregamos. O que eu não sabia é que aquele seria um dos muitos momentos cruciais em nosso relacionamento, um início de um caminho cheio de incertezas, mas também de possibilidades. O tempo passou, e Claire recebeu um convite para um evento de gala em que eu seria homenageado. Assim que ela me contou, pude ver a hesitação em seu olhar. Lucas, eu não sei se devo ir, ela disse, passando a mão pelos cabelos, nervosa. E se alguém descobrir sobre nosso passado? E se você se sentir desconfortável? Claire, você precisa vir, eu a encorajei, tentando transmitir a ela que sua presença era importante para mim. Este evento não é só sobre mim. É sobre todos que acreditam na redenção e na mudança. E você faz parte disso. Além disso, você é uma das razões pelas quais estou aqui hoje. E eu quero que todos saibam disso. Ela respirou fundo, mas a insegurança ainda estava estampada em seu rosto. E se as pessoas fizerem perguntas? E se elas souberem que eu sou a mulher que você ignorou há um ano atrás? Isso pode acabar com a imagem que você está tentando construir. Se alguém perguntar, eu falarei a verdade, eu declarei, firme. Eu não tenho mais medo do que as pessoas pensam. O que importa é o que estamos construindo agora. E eu quero que você esteja ao meu lado. Claire finalmente concordou em ir, embora eu pudesse ver que ela ainda estava apreensiva. A ideia de revelações e julgamentos pairava sobre nós, mas eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que enfrentássemos esses desafios juntos. No dia do evento, o ambiente estava repleto de pessoas elegantes, rindo e dançando sob as luzes brilhantes. Eu me sentia nervoso, mas ao mesmo tempo ansioso para compartilhar minha história e o quanto Claire significava para mim. Quando a vi entrar, meu coração disparou. Ela estava deslumbrante em um vestido que realçava sua beleza, e os olhares se voltaram para ela, assim como o meu. Você está maravilhosa, eu a elogiei, quando nos encontramos no meio da multidão. Ela sorriu timidamente, mas havia uma luz em seus olhos que não conseguia ignorar. Enquanto a noite avançava, eu fiz um discurso tocante sobre redenção, a importância de ajudar os outros e como minha vida havia mudado desde que conheci Claire. Falei sobre como a empatia e a compaixão são fundamentais, e como a verdadeira grandeza não reside apenas em conquistas, mas em tocar a vida das pessoas ao nosso redor. Hoje, eu sou grato por ter encontrado uma pessoa que me mostrou o verdadeiro significado de amor e solidariedade, eu disse, lançando um olhar significativo para Claire. O público aplaudiu, mas eu queria que ela soubesse que aquele momento era só nosso. Eu queria que ela sentisse que, apesar da dor do passado, havia espaço para a cura e para o novo. Depois do discurso, as pessoas se aproximavam para me parabenizar, mas eu só tinha olhos para Claire. Ela parecia perdida em seus pensamentos, e eu sabia que a pressão do evento estava pesando sobre ela. Claire, eu a chamei, puxando-a para mais perto. O que você está pensando? Ela hesitou, como se estivesse pesando as palavras. Eu apenas, não sei se estou pronta para ser vista dessa forma. O passado ainda é uma sombra em mim, e eu tenho medo do que as pessoas podem pensar. Você não está sozinha, eu a tranquilizei. Eu estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. O que importa é que estamos juntos agora, e que estamos lutando pela nossa verdade. Enquanto a música tocava ao fundo e as pessoas dançavam ao nosso redor, eu percebi que o que realmente desejava era que as barreiras entre nós fossem quebradas. Claire era mais do que apenas uma mulher que eu conhecera em um momento de indiferença. Ela se tornará uma parte essencial da minha vida,
Alguém que me desafiava a ser melhor. Vamos dançar, eu sugere, estendendo a mão para ela. Claire olhou para mim, e por um momento, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Ok, vamos dançar, ela concordou, e juntos nos movemos para o centro da pista. Enquanto dançávamos, envoltos em uma atmosfera de glamour e esperança, eu não conseguia deixar de pensar sobre como a vida é repleta de reviravoltas. Há um ano, eu tinha ignorado Claire, acreditando que ela não valia a minha atenção. Agora, ela estava aqui, não apenas como um apoio, mas como uma parte fundamental da minha jornada de transformação. O futuro era incerto, e as sombras do passado ainda estavam presentes. Mas ao olhar para Claire, eu tinha certeza de uma coisa. Estávamos prontos para enfrentar o que viesse, juntos. A música suave ressoava no salão iluminado, enquanto a gala atingia seu clímax. As luzes cintilavam como estrelas em uma noite clara, refletindo na taça de champanhe que segurava nas mãos. Meus pensamentos estavam longe dali, perdidos em um mar de incertezas. Observava Lucas, o homem que, por um capricho do destino, se tornará uma parte significativa da minha vida. Ele estava no centro da atenção, cercado por admiradores e colegas, mas eu sabia que, sob aquela fachada de sucesso, havia um homem ansioso, lutando contra os fantasmas que ele mesmo havia criado. A coragem que eu havia acumulado nas últimas semanas parecia evaporar à medida que me aproximava dele. O que eu estava prestes a fazer mudaria tudo. Eu não apenas revelaria quem eu era, mas também o que eu havia descoberto sobre nós dois. A ideia de contar a verdade sobre nosso passado e a nova vida que poderia estar germinando dentro de mim me deixava em um estado de nervosismo quase insuportável. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração que palpitava como um tambor em uma festa. Claire, você está bem? A voz doce de uma amiga me trouxe de volta à realidade. Olhei nos olhos preocupados de Sarah, que percebeu meu nervosismo. Sim, só, um pouco nervosa, respondi, forçando um sorriso. É a sua chance. Você precisa fazer isso, ela insistiu, colocando a mão em meu ombro. Vai ser libertador. Com um último olhar para Lucas, que agora falava sobre sua nova missão de vida, minha determinação cresceu. O que havia começado como uma rejeição brutal havia se transformado em algo maior. Ele precisava saber a verdade. Caminhei em direção a ele, os passos parecendo mais pesados a cada segundo. Quando cheguei perto, ele virou-se, e nossos olhares se cruzaram. O sorriso que ele estava prestes a oferecer se desfez ao notar a gravidade na minha expressão. Claire, o que está acontecendo? A preocupação em sua voz era palpável. Lucas, comecei, sentindo a sala ao nosso redor desaparecer, eu preciso te contar algo. Algo muito importante. Os murmúrios ao nosso redor diminuíram, e uma súbita atenção se voltou para nós. Eu podia sentir os olhares curiosos, mas nada me faria recuar agora. Sobre o dia em que nos encontramos no parque. Eu sou a mulher que você ignorou. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. A incredulidade tomou conta do rosto de Lucas, e eu vi sua expressão mudar de confusão para raiva, depois para dor. Você é ela? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Sim, eu sou, respondi, tentando manter a compostura. Naquele dia, eu estava doente, e você decidiu que não valia a pena parar. Mas o que você não sabia era que, muito depois daquele encontro, a vida me deu uma segunda chance. Tornei-me médica, e você? Você se tornou a razão de eu querer ajudar os outros. A sala estava em silêncio, os convidados trocando olhares de surpresa. Lucas parecia perdido em pensamentos, e seu rosto refletia a batalha interna que ele estava enfrentando. E agora você está aqui, na minha frente, me dizendo isso em uma gala em que sou homenageado? Sua voz estava carregada de emoção. Sim, eu disse, sentindo as lágrimas ameaçarem descer. Eu também queria que você soubesse que, durante o tempo que passei cuidando de você no hospital, algo mudou em mim. Eu descobri que estava grávida. As palavras flutuaram no ar, e a sala ficou ainda mais silenciosa. O choque tomou conta do rosto de Lucas, e eu vi seus olhos se arregalarem, como se tentasse processar a enormidade do que acabará de ouvir. Grávida, de mim. Ele sussurrou, a incredulidade evidente. Sim, respondi, meu coração acelerando. Eu não sabia como te contar. Eu queria que você soubesse antes de tudo, mas não soube se você estaria pronto para ouvir.
Na verdade, eu não sabia se eu mesma estava pronta. Lucas deu um passo atrás, sua expressão uma mistura de raiva e dor. Por que você não me disse antes? Eu poderia ter ajudado. Poderíamos ter enfrentado isso juntos. Eu não sabia como, confessei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu achava que, depois de tudo, você não queria mais saber de mim. E, honestamente, eu também estava com medo. Medo do que você pensaria. Medo do que isso significaria para nós. A sala estava em suspense, todos os olhares fixos em nós. O peso do momento era palpável, e eu podia sentir a tensão crescendo entre nós. Lucas fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando reunir seus pensamentos. Então, ele respirou fundo e se virou para a multidão. Desculpem, pessoal, começou ele, sua voz ainda trêmula. Eu preciso de um momento. Algo muito importante aconteceu agora. Com isso, ele se voltou para mim, e eu vi que sua raiva estava se transformando em algo mais profundo. Claire, eu não posso simplesmente ignorar isso. Preciso de um tempo para pensar, para processar tudo isso. Eu entendo, respondi, tentando esconder a dor em minha voz. Só quero que você saiba que eu estou aqui. Eu não quero que você enfrente isso sozinho. Ele se aproximou, e o olhar em seus olhos era intenso. Você não pode simplesmente aparecer assim e esperar que eu absorva tudo de uma vez. Claire, eu me tornei um homem diferente, mas isso tudo é um choque. Eu sei, murmurei, sentindo-me vulnerável diante dele. Mas isso não muda o que sinto por você. Você me ajudou a me tornar quem sou, e eu gostaria que pudéssemos enfrentar isso juntos. O silêncio se instalou entre nós novamente, mas havia algo diferente no ar. Não era apenas a tensão. Havia uma nova conexão, uma possibilidade de reconstruir o que havia sido quebrado. Lucas respirou fundo, e eu podia ver que ele estava lutando contra suas emoções. Eu preciso de um tempo, Claire, ele repetiu, mas não havia mais raiva em sua voz, apenas uma tristeza profunda. Mas eu espero que possamos conversar sobre isso, sobre a nossa história, e sobre o que vem a seguir. Eu também espero, respondi, sentindo um pequeno fio de esperança começar a se entrelaçar em meu coração. Estamos juntos nisso, independentemente do que acontecer. E assim, naquele salão repleto de pessoas, entre olhares curiosos e sussurros, começamos a dar os primeiros passos em direção a um futuro que, embora incerto, agora estava entrelaçado com a promessa de amor e compaixão. O destino nos unira mais uma vez, e eu sabia que, juntos, poderíamos enfrentar qualquer tempestade que estivesse por vir.